Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Timão atualizadíssimas para vocês. Vou trazer informações aqui sobre Claudinho. Corinthians não desistiu da contratação do Claudinho. Eu vou trazer para você aqui com exclusividade. Vamos falar também sobre Igor Coronado, Antônio de Oliveira já chega no Timão mudando tudo. Matheus Bidu pode ganhar nova chance aí no Timão. Irmão, o vídeo está recheado de informações do Corinthians. Será que Antônio Oliveira aí pode pedir a contratação do lateral Riquelme do Cuiabá? Você tem que ficar até o final do vídeo para você sair daqui, irmão, de forma totalmente atualizada. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias para vocês. Fiel, quero começar aí o vídeo falando sobre Igor Coronado, que é a recente mais nova contratação do Corinthians, meio campo aí que veio do Al Ittihad, de 31 anos de idade. Fiel, por que estou trazendo o Igor Coronado? Vários inscritos estão me perguntando, e aí, corintianeiro, Igor Coronado fechou mesmo? Já é jogador do Corinthians? Fiel, trouxe no vídeo passado, no vídeo ontem de ontem, Coronado já é jogador do Corinthians, já é jogador do nosso Timão, jogador que veio para ganhar aí 1,5 milhão mensal de salário, mais bonificações se ele cumprir certas metas aí que estão no contrato. Acontece que o Igor Coronado tem toda uma logística para resolver. Lá na Arábia ele tem casa, ele tem veículos, tem a família para transportar para cá, já tem que ver apartamento antes de mudar para o Brasil, tem uma série de coisas para resolver, então ainda não tem uma data marcada para ele chegar para fazer exames médicos no Corinthians. Agora, o Corinthians não vai anunciar mesmo em nota oficial, porque o Corinthians adotou uma política depois dos casos de Lucas Veríssimo e Mateuzinho, que veio para o clube e aconteceu depois de sair, porque quando o jogador não estiver com o contrato assinado, o Corinthians não vai anunciar de forma oficial, mas já é jogador do Timão. O seu empresário Rafael Brandino já confirmou que está tudo certo com o Corinthians. Faltam apenas algumas coisinhas burocráticas que é fácil de resolver, que é só sentar com o jogador, discutir e já vai estar no papel, tudo assinado bonitinho. É só questão dele chegar no Brasil para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Timão. Então, quero aí atualizar você, torcedor, que Igor Coronado já é torcedor do Corinthians, fiel, pode ficar tranquilo. E os números dele são bons, fiel. O Igor Coronado, ó, para vocês verem, na carreira dele, ele tem 127 gols e 65 assistências. 127 gols e 65 assistências em toda a sua carreira, jogando como meio ofensivo. Em outras palavras, se você juntar todos os jogadores que estão no Corinthians hoje, nem se aproxima dos números do jogador. O que mais aproxima aí é o Matias Rojas, que é ex-Racing, que atualmente está no Corinthians, mas não está vivendo uma boa fase, tá, fiel? Então, Igor Coronado chega no Timão aí com números surpreendentes. Se você me falar, corintianeiro, mas vamos lá, isso aí é toda a carreira dele, eu quero saber como é que ele está no atual momento, porque o Corinthians contratou ele agora, não contratou ele pelos números que ele fez lá atrás. Qual que é os números do Igor Coronado no atual momento, fiel? Ele tem 17 jogos, 8 gols e 6 assistências nos últimos 17 jogos aí pelo Al Ittihad. Então são números impressionantes, é um cara bastante técnico e vai ajudar muito esse meio campo do Corinthians junto com o Rodrigo Garro. Quem sabe ele pode até potencializar o Matias Rojas, que não é uma contratação ruim, viu, fiel? Se o Matias Rojas começar a engrenar e começar a jogar pelo menos 20% que ele jogava no Racing, tem muito a oferecer aí para o nosso Timão. Mas eu quero que vocês comentem aí sobre Igor Coronado, sobre os números dele, o que vocês acham. Comentem que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Aqui no canal do Corintianeiro, ninguém fica no vácuo. Irmão, o Corinthians, vamos falar aí, acertou a multa rescisória com o Cuiabá que tinha aí para pagar do Antônio Oliveira. Mais cedo eu trouxe no vídeo falando aí que era 5 milhões, mas houve um equívoco da minha parte. Por quê? Foi um rolo esse negócio de contrato, porque assim que virasse o ano, automaticamente essa multa contratual diminuía. Aí uns falaram $1 milhão, outros falavam que é R$1 milhão. Então o Corinthians pagou a multa agora, corrigindo a informação, do senhor Antônio de Oliveira no valor de R$1.400.000. Treinador que chega aí para ser treinador do Corinthians. E temos já informações importantíssimas sobre
o treinador Antônio de Oliveira, que conduziu o seu primeiro treino hoje na parte da manhã pelo Corinthians e surpreendeu todo mundo. Por quê, fiel? Porque o Antônio de Oliveira passou um treino totalmente diferente do que os jogadores estão habituados a fazer. Um treino completamente do estilo do treinador. Inclusive foi um treino comentado aí muito intenso, em que os jogadores suaram para cumprir o treino. Um treino de alta performance, um treino que exigia muito dos atletas do Corinthians. Essa é a safra portuguesa, fiel. Era a mesma coisa que o Vitor Pereira fazia. Podem falar que o Vitor Pereira é traíra, que o Vitor Pereira deu mancada com o Corinthians, e realmente deu mesmo, só que o Vitor Pereira foi o último técnico que deu certo no Corinthians desde 2019. O Corinthians deu certo com o Tite, que ganhamos tudo, depois veio o Carille, que ganhamos tudo aí de novo, aí depois acabou. O Corinthians já não deu certo mais, desde 2019 o Corinthians não conquista um título. Então aí veio o único que deu certo depois disso, foi o Vitor Pereira, que chegou numa final de Copa do Brasil com o Flamengo com um time totalmente deficitário, um elenco totalmente complexo aí. Então essa safra portuguesa, eles têm esse hábito de passar treinos intensos. Na época do Vitor Pereira, o Corinthians treinava de manhã, de tarde, depois que jogava à noite. Depois que jogava, os jogadores aí iam para campo fazer um trabalho muscular quando jogava no Neoquímica Arena. Então os portugueses não são brincadeira não, e tem que treinar mesmo. A bala que esses jogadores ganham mensal aí, tem que treinar mesmo, porque o preparo físico do Corinthians hoje é uma bosta. O preparo do Corinthians hoje, os jogadores jogam aí 30 minutos e já estão tudo cansados. Então o português chega aí e começa a fazer diferença no timão já no seu primeiro treino, fiel. E temos informações que o treinador Antônio de Oliveira já chegou chegando aí. Matheus Bidu pode retornar ao time do Corinthians. Vale lembrar que Matheus Bidu tem contrato com o Timão até 2025, tá, fiel? Até dezembro de 2025 e estava afastado. Mano Menezes deixou o Matheus Bidu fora para o todo-poderoso Hugo jogar, que comete erros todos os jogos, erros de marcação simples, erro de toque de bola, erro de juvenil. Então o Matheus Bidu, mesmo sendo ruim, ainda é melhor do que o Hugo. E o Antônio de Oliveira já viu isso e já pediu para repatriar o jogador. Não deve ser difícil o Corinthians inscrever o jogador no Paulistão, porque ele ainda não está no boletim informativo, mas coisa que deve acontecer aí nos próximos dias, tá, fiel? Vale lembrar também que o Antônio Oliveira não está registrado no BID. Mesmo tendo acertado a sua situação com o Cuiabá, ainda existe pendências com o Mano Menezes, que o Corinthians não chegou a um acordo, mas deve chegar aí no mais tardar amanhã. Acontece com o boletim informativo da CBF. O BID não funciona nos finais de semana, então domingo não teremos o Antônio Oliveira aí à frente do Corinthians no gramado, tá, fiel? Então informação importantíssima aí para você ficar atualizadíssimo, fiel. Por isso que é importante você se inscrever no nosso canal, porque ainda tem muitas informações sobre o mercado da bola. Irmão, aqui é vídeo a todo momento trazendo as principais notícias do Timão para você. Não perca seu tempo, deixa seu like para nos ajudar e se inscreva no canal do Corintianeiro, tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar aí falando agora sobre o mercado da bola, fiel. Vou trazer informações importantíssimas aqui para vocês. É que o Corinthians, informação importante, fiel, o Corinthians não desistiu da contratação do Claudinho do Zenit. Contratação que já estava dando como perdida e o Corinthians teria desistido de contratar. Não. Muito pelo contrário, o Corinthians continua em negociação com o jogador. Informação importantíssima aí, o Corinthians continua em negociação com o Zenit para tentar trazer o Claudinho. A situação, o staff da negociação não mudou, continua sendo difícil. O Zenit estabeleceu um preço fixado em 107 milhões de reais para quem quiser trazer o Claudinho e levar para o Brasil. Acontece que o Corinthians tenta uma nova abordagem, um novo tipo de estratégia, que é a condição de empréstimo com opção de compra. E detalhes, o Corinthians tenta envolver 3 jogadores nessa negociação, inclusive um jogador sendo titular da equipe do Corinthians e 2 jogadores da base. Um desses jogadores seria o Fausto Vera, que foi cogitado até numa possível troca com o Duqueiroz antes mesmo dele ser negociado com o Grêmio. Então, existe o interesse do Zenit no Fausto Vera, sim, e o Zenit gosta muito dessa abordagem
de jogadores novos, de envolver trocas. Foi assim que o Corinthians contratou o Yuri Alberto do Zenit, envolvendo o zagueiro Robert Renan, o jovem atacante Mantuan, o goleiro Ivan, jogadores jovens. Então o Corinthians já tem esse histórico com o Zenit de envolver jogadores na negociação. Então Claudinho continua em pauta no Corinthians sim, fiel. E tem outras informações sobre o mercado da bola, por isso que você não pode sair daí, fica até o final desse vídeo. Então, fiel, o Corinthians continua na batalha para tentar trazer o Claudinho, só espero que o Corinthians não envolva jogadores da base que são de grande importância para o futuro do clube, com grandes perspectivas de venda. A gente tem o Arthur Souza, por exemplo, que fez 3 gols na final da Copinha, fez gol no Clássico contra o São Paulo e não ganhou mais oportunidade. Temos o Breno Bidon, que o Corinthians tenta a renovação do seu contrato. Enfim, temos o jovem Kaique também, jogadores de suma importância e de grande destaque na Copinha, tá, fiel? Então o Corinthians tem que prestar atenção para não ficar envolvendo joias também, porque apesar do Claudinho ser considerado uma grande contratação se vier, nos últimos 25 jogos do Claudinho, ele tem apenas 3 gols e 1 assistência. Seus números atuais não são bons, apesar de ser considerado uma grande estrela, e eu acredito que se vier para o Brasil, joga fácil, não vai deixar de ser uma grande contratação, mas temos que trazer os números atuais do Claudinho, diferentemente do Igor Coronado, que tem números ótimos, tá, fiel? Então, informações importantíssimas aí para vocês sobre o Claudinho. Por isso que é importante você deixar o seu likeão aí e ajudar o corintianeiro. E recebi informações há mais ou menos 35 minutos atrás que o Corinthians negocia, mas esta eu vou ficar em cima do muro, tá, fiel? Porque eu não sei o nome do atleta. Que o Corinthians negocia com um jogador titular do Atlético Mineiro. Eu não sei o nome desse jogador, não revelou, vou apurar e trazer para vocês aqui provavelmente amanhã. Trouxe alguns vídeos atrás que o Corinthians tentou a negociação do Pavon, mas não teria dado certo. A negociação não evoluiu e se esfriou e ficou por lá mesmo. Agora o Corinthians tenta a contratação de um jogador titular do Atlético. Não sei se o Corinthians pretende retomar as negociações com o Pavon ou se pode ser outro jogador. Eu desconheço qual é o nome desse jogador, mas eu vou apurar. Estou ligando, estou correndo atrás, estou apurando informação a todo momento para trazer aqui para vocês do jeito que você, torcedor, merece. Fiel, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. As notícias mais atualizadas do Corinthians que tem sobre o mercado da bola é isso. Meu muito obrigado e vai Corinthians!